Olá, meu nome é Vinícius Ladeira Agner, sou professor de História e hoje trarei para vocês a aula sobre grandes navegações, século XV e século XIX, para o sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Bora conferir? Então, do que se trata mesmo as grandes navegações? Alguém pensa em algo quando se fala em grandes navegações? Vamos ver? Primeiro, a gente começa com o contexto, né? O contexto é muito importante para a história. Ele serve como a base. E o que é o contexto? É para saber onde estamos, de quem estamos falando, de qual espaço nessa história a gente está falando. E para falar de grandes navegações, a gente está falando sobre Idade Moderna. Aqui temos uma linha do tempo sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna começa em 1453, com a queda da cidade de Constantinopla, que hoje, né, fica na atual Turquia, em 1453. Né? E o fim da Idade Moderna é decretado com a queda da Bastilha em 1789 e o início da Revolução Francesa. Então você pode ver, é um espaço bem grande de tempo. Né? E a gente está falando de um dos assuntos mais importantes da história da Idade Moderna, que seriam as chamadas grandes navegações, esse lançamento da ciência da navegação, de explorar rotas marítimas, encontrar novos lugares no mundo, e isso se dá neste período aqui do século XV, né? Lá por volta de 1400. Principalmente ali em 1492, a chegada dos espanhóis na América, né, com Cristóvão Colombo, a chegada dos portugueses ao Brasil e por aí vai. Então nós estamos falando desse momento. E o período da Idade Moderna, ele é um período que diz muito sobre a transição, né? Então as grandes navegações, elas estão falando sobre as transições desse mundo. E qual transição? A transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então na Idade Média, como a gente pode falar um pouquinho sobre a Idade Média ela é marcada por um poder muito forte da Igreja sobre os seus fiéis, né? Sobre a sociedade em si, não só sobre os fiéis, sobre toda a sociedade. E a Idade Moderna tem essa característica de ter uma transição de poder, né? Então, na Idade Moderna, nós temos os estados absolutistas, o que seriam os grandes estados nacionais. Então, temos a dominância muito forte de reis, então a figura de uma pessoa que domina o estado, né? A gente tem a consolidação dos estados nacionais, as suas fronteiras, as suas línguas, e por aí vai, o que não acontecia na Idade Média. Então, as grandes navegações foram muito importantes para que isso acontecesse, para que essa mudança realmente fosse importante e acontecesse. Né? Então, aqui a gente está vendo, é um período de transição, de mudança, como todo mundo sofre de mudanças. Né? Passando aqui. O que foram as grandes navegações? Como eu já tinha explicado um pouco, as grandes navegações foram essa consolidação do mundo moderno. Né? Para muitos, é o início da globalização. Se hoje, né, nós podemos ir a diversos lugares, né, por meio de ônibus, carro, navios, aviões, temos acesso a conteúdos de outros lugares do mundo, todo mundo acho que já pode ter visto alguém falando outra língua, assistido um vídeo de outro país, um filme. As grandes navegações, muitos dizem que pode ser o início dessa globalização. E como assim, né? Para hoje está todo mundo fácil um encontro entre culturas, né? Se a gente pensar bem, o mundo europeu ele tinha contato muito entre eles e entre alguns outros povos, né? A partir do momento que há esse lançamento de caravelas na água, né, em busca de novas cidades, há o encontro de novas culturas, né? Então, aqui, a partir da saída da Europa, foi se cerceando todo o continente africano, foi dado o conhecimento das Américas. Então isso impulsionou, né, a economia, impulsionou o dito mundo moderno, né, o encontro de culturas, esse dito choque de cultura. Né. Imagina, o que deve ter sido para os europeus encontrar novas terras, isso aí deve ter dado muitas oportunidades lucrativas, e o que deve ter sido para nativos, índios, esse encontro, né? Então é o choque de cultura. Então a gente está falando aqui de algo muito importante para a sociedade, que seria esse choque de cultura. A gente pode ver aqui nesse mapa, mas vocês vão pensar, mas não eram utilizados barcos antes, né? Eram, né? Mas não dessa forma, né? Não se lançando ao mar.
e se utilizando da ciência, né? Então Portugal e Espanha tinham muitos estudos sobre escolas, né? Então uma característica dessa idade moderna, a ciência, o estudo, a pesquisa, as universidades vão surgindo, então cada vez vai se apoiando no uso da ciência para descobrir novas coisas, né? E explorar, né? Consequentemente, a vontade, né, de conseguir novas terras, novos lucros, faz com que eles se lancem, com que cada vez tenha mais estudos sobre o mar, sobre as técnicas, sobre as caravelas, os ventos. Então, as grandes navegações dizem muito sobre isso, né? E tem uma importância tremenda para essa consolidação do mundo moderno, que seria o início dessa economia capitalista que vivemos os desdobramentos até hoje. Passando aqui, e por que Portugal e Espanha foram protagonistas das grandes navegações? Isso quer dizer que só Portugal e Espanha que tinham barcos navegavam? Não, isso aí é uma falácia, né? Mas por que Portugal e Espanha eles foram tão marcantes? Justamente porque eles tinham escolas para estudar isso, né? Então, escolas muito bem desenvolvidas, técnicas, fora a sua boa relação com a igreja, eles já saíram adiantados nessa questão do rei, da institucionalização nacional, da burocracia. Então Portugal e Espanha, eles foram as potências mundiais nessa época. Justamente por já terem um estado, assim, né? Uma questão já de um estado micro que em outros lugares eles demoraram um pouco para atingirem os modelos, né, de monarquias nacionais. Aqui, né, então tem uma imagem que representa bem, né, essa época da Idade Moderna, né, que seria um rei, né, ele dominante, a imagem de um ser humano com um poder divino. Isso propiciou muito a Idade Moderna. E aqui uma clássica caravela, né, portuguesa, que representa essa ida aos mares, lançando aos mares. Só para a gente ter uma ideia de quão grande foram as navegações, né? Aqui em vermelho tá todos os lugares que as rotas portuguesas foram, né? Então você pode ver que elas foram em todos os lugares da África aqui, né? Não em todos os lugares, mas em diversos pontos da África, cercando a África. E lembrando que o grande objetivo português era chegar até as Índias, né? Por conta das especiarias que eram o grande comércio da época, né? E também, claro, novas terras, né? O achamento do Brasil tem muito a ver com isso, né? O achamento da América. Tanto você pode pensar no poder que Portugal e Espanha tinham, que tiveram o Tratado de Tordesilhas, né? Que seriam cerceado pela Igreja, né? Com o aval da Igreja, do Papa, que todas as terras novas encontradas, tanto por Portugal quanto Espanha, seriam divididas entre eles, né? Então, aqui em verde você vê a rota espanhola, né, a chegada nas Américas, e você pode ver o Portugal como eles exploraram o mundo. E lembrando, isso não foi rápido, foram 100, 200 anos de exploração marítima para se chegar neste nível, né? Aqui então a gente está vendo todo o comércio de escravizados, o comércio de especiarias, a busca do ouro. Então as grandes navegações foram muito importantes para a consolidação do mundo moderno. O que vem a ser hoje a globalização, o que vem a ser hoje o capitalismo, tem muito a ver com esse início ali de 1500, né? Esse início da Idade Moderna com as grandes navegações. Aí, consolidou Portugal e Espanha como grandes potências mundiais. Então, como eu já havia falado, Portugal e Espanha eles se tornaram as potências mundiais da época. Foram essenciais para a caracterização do mundo moderno, essa aqui é uma retomada, né, do que a gente falou, e propiciaram choques culturais entre os continentes, né? Então, a exploração veio muito disso, uma história muito sangrenta da exploração, da colonização, tanto espanhola quanto a portuguesa, né? Então a gente pode ter esses momentos, né? Tiveram avanços para a sociedade, mas tiveram muito derramamento de sangue. Então é uma história bem triste, bem complicada, e é a história mundial do mundo ocidental, né, digamos assim. Propiciaram choques culturais, né, e a dominação cultural. Aqui algumas imagens que representam só para a gente terminar a nossa aula. Aqui, né, um pouco das ideias que se tinham sobre o encontro dos mares, né? Então havia todo um misticismo, toda uma contação de histórias, então de imaginação de como seria esse novo mundo. Isso propiciou diversos livros, literaturas, então muita gente
ia para essas viagens para escrever sobre como era, e esses livros eram publicados, e isso ia criando na mente dos europeus o que seriam esse novo mundo, as Américas, então, e toda essa viagem de mar, as tempestades, então foi se criando toda uma áurea sobre as grandes navegações. A segunda imagem, uma imagem muito importante, né, para Portugal, que é uma pintura sobre a descoberta a dominação de Ceuta, né, que marca esse início das grandes navegações portuguesas, porque é uma cidade bem próxima ali de Portugal, né, mas fica na África, no continente africano. Então Ceuta dá início às grandes navegações, né, esse se lançar a novos lugares, a procurar matéria-prima, e toda essa dominação portuguesa que durou muitos anos e culminou muito na nossa história do Brasil, né? Então é muito importante para a história do Brasil também as grandes navegações. Aqui, né, tá a clássica pintura sobre a chegada, né, dos portugueses ao Brasil, né, demonstrando um pouco, e a terceira mostrando as caravelas sobre o mar. Então, relembrando, a aula foi essa e é isso.